designar-se data para a realização de uma audiência pública, o que foi levado a efeito. O julgamento retoma hoje para continuidade. Já na ação direta de inconstitucionalidade 7755, não iniciou-se o julgamento e, portanto, nesta ação, para parificarmos o encaminhamento processual, devemos fazer o relatório e iniciar as sustentações orais. A proposta que a presidência tem a fazer ao plenário é esta: fazer o relatório da ação direta de constitucionalidade 7755 e aurirmos as sustentações orais. Em seguida, o relator profere o voto, ou a síntese dele, e, se o plenário e o ministro André estiverem de acordo, o primeiro a votar seria o ministro André Mendonça, que destacou precisamente uma dessas ADIs. E depois do voto de Sua Excelência, retomaríamos o encaminhamento normal dos votos. Vossa Excelência, estando de acordo, podemos proceder assim. Na ação direta em constitucionalidade 7755, na qual iremos proceder às sustentações orais, digo em breve síntese, tratar-se de ação direta em constitucionalidade com pedido de medida liminar em face das cláusulas 1ª e 3ª do convênio 100 do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, por meio da qual reduz 60% da base de cálculo de ICMS dos agrotóxicos e autoriza os estados a conceder isenção total do imposto, e do artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 11º, da Emenda Constitucional 132 de 2023, que promoveu o regime diferenciado de tributação aos insumos agropecuários. A distribuição foi levada a efeito desta ação em 21 de novembro de 2024, por prevenção ao relator, que já se encontrava como relator da ADI 5553, ato subsequente, o relator adotou o rito do artigo 12 da Lei 9868 de 1999. Professor Paulo Gonet, chefe da Procuradoria-Geral da República, senhores serventuários da Justiça, corpo técnico do tribunal, todos presentes, colegas advogados que comigo ladeiam nestes autos. Para que se compreenda a disciplina que existe hoje em nosso país acerca da subvenção fiscal aos agrotóxicos, é preciso que nós nos transportemos primeiro à década de 70, especialmente ao governo Geisel, quando a ditadura militar, enfraquecida pelo choque do petróleo de 73, já tendo diante de si questionado o chamado milagre econômico, eis que o senhor ditador Geisel estabelece como forma de incentivar o crescimento nacional e dar uma nova base de sustentação à ditadura militar, o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, criado em 1975, por meio do qual o ditador subvenciona os agrotóxicos. Pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o doutor Rodrigo de Oliveira Kaufmann. Vossa Senhoria tem o tempo de até 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, relator desse processo, ministro Edson Fachin, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores. Excelências, a discussão em torno da política de desoneração dos defensivos agrícolas e, portanto, da constitucionalidade da Convenção número 100 de 97 e da Emenda Constitucional 132 de 2003 nos parece que está bastante madura no âmbito desta Corte e desses processos especificamente, o que faz nos levar ao fato de que já é possível retirarmos algumas conclusões e eu tentarei fazer uma espécie de fusão de horizontes argumentativos entre a ADIM 5553 e a 7755. Em primeiro lugar, não há violação ao princípio da capacidade contributiva. O cancelamento da desoneração do ICMS, do IPI, e futuramente, em virtude da emenda constitucional do IVA, dual,
não recairá sobre agentes econômicos, mas recairá sobre o consumidor final, que pagará mais caro pelos produtos, pelos alimentos. A declaração de inconstitucionalidade também tende a aumentar em 16 bilhões de reais o custo da produção alimentar no Brasil a cada ano. A desoneração, portanto, ela tende a estabilizar os preços em patamares razoáveis e contribui para a justiça social e para a segurança alimentar. Também não há violação ao princípio da seletividade. Os defensivos agrícolas não são itens de luxo, mas insumos essenciais e prioritários à produção agrícola. Sua demanda é inelástica e não depende do aumento ou diminuição da carga tributária para ser adquirido. Por outro lado, o não uso de defensivos tende a reduzir em 50% a produção agrícola. Isso está lá no documento 61 dos autos da 5553. Não há também violação ao direito ao meio ambiente saudável. A redução da produção agrícola, na verdade, colocaria pressão sobre a busca de novas áreas agricultáveis. Advogados, falo pela CropLife Brasil, que congrega os fabricantes de defensivos agrícolas. Primeira coisa alguns pontos que vou tratar nessa breve exposição, senhor presidente, é a relação, em primeiro lugar, ao princípio da discricionariedade. Na verdade, a concessão de incentivos fiscais ela compete ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na discricionariedade da concessão de incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais já estavam previstos na própria Constituição Federal, o artigo 187, incisos 1 e 2, que previu a adoção de incentivos creditícios e fiscais para a política agrícola. E o que aconteceu com a emenda constitucional 132, que é objeto dessa ação direta de constitucionalidade, foi, na verdade, a elevação do status constitucional. Esses defensivos, esses incentivos aos defensivos, passou a ter sede na própria Constituição Federal. Portanto, nós estamos tratando de uma ação direta de inconstitucionalidade contra emenda constitucional, que nós sabemos que os critérios de admissibilidade são muito mais restritos, não há qualquer violação de cláusula pétrea na concessão desses incentivos.